Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a filosofia moderna. Então esse tema é muito importante, por quê, professor? Porque é um dos temas que acabam moldando aí o pensamento desse século, a partir do século XV, no final do século XIV e século XV, e que vão acabar transformando, essas ideias vão acabar transformando o mundo que nós conhecemos até deixá-lo como está hoje. Então é fundamental a gente conhecer como é que isso aconteceu, quais foram as ideias que moldaram, quais foram as concepções que de alguma forma influenciaram esse pensamento. Quero começar diferenciando aqui a modernidade em dois blocos que muita gente confunde, né? O que é modernidade, o que é renascença, o que é iluminismo? Bom, para começar então, quero dizer que a renascença ela começa no final do século XIV, início do século XV, e vai até o século XVI. Então, o século XVII e XVIII vão completar aí esse bloco, que é o bloco do iluminismo. Então você tem aí do final do século XIV até o final do século XVIII, esse período que nós chamamos de modernidade. Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir. E sobre esse primeiro bloco, que é o bloco do Renascimento, eu quero falar de dois grandes temas, que é o grande tema do humanismo. Dentro desse humanismo a gente vai colocar alguns subtemas aí. E depois, provavelmente no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o racionalismo. Talvez eu comece falando um pouco sobre racionalismo aqui, vamos ver como é que o vídeo sai, né? Mas eu quero dar maior ênfase ao racionalismo porque eu vou trabalhar ele com outro autor também, que é o René Descartes, mais pra frente. Beleza? Então vamos lá. Sobre o humanismo. O humanismo é um termo que foi utilizado para explicar algumas características que foram reavivadas nesse contexto. Houve uma tentativa muito clara de resgatar da cultura greco-romana as artes, a políticas, os ideais de justiça, de ética e de liberdade, que eram muito presentes, ou ao menos, historicamente a gente consegue fazer uma outra leitura disso, mas eram aspectos que se valorizavam, de certa forma, de maneira muito intensa na cultura greco-romana. E que nesse aspecto da Renascença vai ser buscado com muita intensidade. E isso tudo tem a ver com o quê? Com uma mudança de paradigma. Eu sempre falo para os meus alunos o que é o conceito de paradigma, né? Que é uma mudança de ideia de acordo com aquele período. Então toda vez que você tem aí uma mudança de ideias e que essas ideias são assumidas ou são valorizadas por um grupo de pessoas, você tem aí um paradigma que acaba sendo imposto, que acaba ajudando a moldar outras ideias. Então, de certa forma, o que está acontecendo? Está havendo nesse período uma mudança de paradigma, um abandono das ideias pautadas na concepção de teocentrismo para um paradigma com uma nova leitura de mundo numa visão mais antropocêntrica. O que isso quer dizer? Deus, na visão dos humanistas renascentistas, ele acaba saindo do centro dos ideais, ele acaba saindo do centro do controle e o homem começa a assumir esse lugar, pautando a sua vida a partir da sua realização, a partir daquilo que para ele faz sentido, a partir das ideias que ele mesmo começa a desenvolver. E é por isso que a gente vai ter aqui um grande desenvolvimento também no campo das ciências, com o Nicolau Copérnico, com Galileu, com Giordano Bruno, buscando uma leitura de mundo muito mais abrangente, valorizando o homem como uma espécie de microcosmos, como uma espécie de artífice do próprio destino. E essa palavra artífice é muito interessante, por quê? Porque ela tem a ver com o arquiteto, a arquitetura. Artífice é aquele que constrói, é aquele que desenvolve, é aquele que arquiteta alguma coisa. Então olha só que bacana, nesse humanismo renascentista, o homem ele passa a ocupar o lugar de artífice do próprio destino. Ah, mas quer dizer então que a igreja foi abandonada, ela foi deixada de lado, ela perdeu o seu poder? É claro que a igreja sempre esteve e está presente na história humana, mas é claro que nesse período a igreja sofre um grande impacto e ela acaba perdendo, pelo menos, influência no campo das ciências ou na difusão das ideias daquilo que é verdade, daquilo que é considerado o correto a ser seguido. Então sim, a igreja perdeu alguma influência, ela perdeu algum poder, mas é óbvio, é só a gente olhar em volta, né, que a igreja continua firme e forte aí, por outras perspectivas, tomando conta daquilo que é do campo da fé. Mas aquilo que é possível ser comprovado cientificamente, acaba saindo da mão da igreja para a mão da ciência. E isso é bastante interessante a gente discutir também num outro vídeo, quais são esses limites entre a ciência e a fé.
Mas então, ok, o que precisa ficar muito forte quando a gente fala sobre esse humanismo? Uma certa diferenciação entre a arte, entre a política, que também é buscada, um resgate aos clássicos gregos de Platão, os sofistas. O olhar sobre a política nesse aspecto começa a ter uma tentativa de buscar resgates, através de pensadores como Maquiavel, que vão fazer essa busca, que vão tentar resgatar essa concepção. E também, no campo da ciência, como eu falei, um grande avanço aí é o homem assumindo o controle sobre a sua própria história, ou pelo menos esse início, né, essa busca de tentar assumir a sua própria história, não mais deixando isso na mão da fé, na mão da igreja, que nesse momento vai perdendo o seu controle. A segunda palavra que eu queria conversar, que eu queria discutir sobre esse aspecto do Renascimento, é a palavra racionalismo. Por quê? Porque, obviamente, quando o homem começa a assumir o controle da sua própria existência, o teocentrismo vai dando lugar ao antropocentrismo, o homem vai começando a se perceber como alguém que é autônomo, como alguém que é mais livre e que consegue conduzir a sua própria vida, através não mais da fé, mas agora a partir da sua própria racionalidade, da sua própria capacidade de desenvolver ideias. Então, nesse período, o racionalismo começa a ganhar muita força. Por quê? Porque a partir da sua própria racionalidade, eles percebem isso, né? A partir da sua própria racionalidade, o homem consegue chegar muito longe, desvendando, conhecendo, abrangindo muito mais as suas capacidades, desenvolvendo muito mais as suas capacidades do que ele percebia outrora no período medieval, que era um período muito mais focado na obediência, naquilo que a sagrada doutrina ou que a instituição religiosa meio que definia como sendo o mais correto. Então, nesse período, as pessoas percebem o quê? Que ela começa a desenvolver capacidades intelectuais reflexivas, desenvolvendo ideias, arte, ciência como nunca antes, e isso graças ao fato de ela ter assumido o seu lugar na história. Então, o antropocentrismo, ele traz junto com ele essa visão racionalista de mundo, onde através da razão eu consigo alcançar a verdade, eu consigo pelo menos desenvolver um pensamento que vai me ajudar a buscar aquilo que eu considero o mais apropriado. Então, olha só, a Renascença ela vem sendo o quê? De maneira mais resumida aqui agora, né? Ela vem ser esse momento da história onde os homens, as pessoas, começam a assumir o controle da sua própria história, deixando de lado um período que seria de obediência, um período que seria de controle da igreja, que é o período medieval, por mais de 1000 anos em que isso aconteceu. Então é mais ou menos essa a nossa perspectiva, de que o Renascimento ele tem aí um boom no que diz respeito ao humanismo e junto com o humanismo, obviamente, o racionalismo como sendo um dos grandes pilares de correntes filosóficas que nós vamos ver aí nos próximos vídeos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!